Ela pensa, assim, pessoalmente, que não era pro BTS ter ido pro exército. Vocês são casados há quanto tempo? A gente casou maio do ano passado. Ah, recentemente. Recentemente. 작년에 결혼했다. Maio do ano passado. E vocês se conheceram na Coreia mesmo? É, 우리 어떻게 만났는지. A gente se conheceu na Coreia. A gente se conheceu, na verdade, assim, eu terminei o exército, aí eu tava procurando uma igreja pra frequentar. Você prestou exército na Coreia? Na Coreia. Aí eu encontrei ela na igreja, aí foi. Cadê o Fisk? Não, are you Christian? Yes, I'm Yes. Christian. É catholic? Evangelic? 개신교를 뭐라고 해야 되죠? Protestante. Protestante, católico protestante, né? Não. Evangélico protestante. Né? Isso. E você então, e vocês conheceram na igreja e você prestou exército na Coreia. 결혼해서 만났고 나는 군대. É. É. Fui. O exército na Coreia é obrigatório, né, para os homens. É obrigatório. Todo mundo que completa a maioridade é obrigado aí. Aí assim, cada um tem o seu tempo, né? Às vezes tem gente que prefere assim que completa a maioridade, tem gente que prefere um pouco depois, mas todo mundo tem que ir. E no Brasil ele é obrigatório para os homens também, né? Mas é O alistamento. o alistamento. É. No exército ali é obrigatório mesmo. Aham. Você é obrigado a prestar. Bom, mas se você não for você não pro pode ser rejeitado, por exemplo. Na Coreia? Não, na Coreia não existe rejeitar. Assim, antigamente tinha, caso você tivesse algum problema muito grave de saúde, por exemplo, pé chato, antigamente era motivo, mas agora já não. Ah, agora a pessoa mesmo com pé chato ela tem que ir, né? Vai, só que cada um vai poder meio que frequentar um quartel diferente. Então quanto mais saudável você é, mais leques de opção você pode. Então você pode ir para, sei lá, para um mais de elite, que dá mais férias, ou você pode ir um mais para interior, ou mais de escritório, que não tem tanta mordomia, vamos dizer assim, mas é mais tranquilo, não é tão pesado o treino ou coisa do tipo. Você sabe? foi pra qual? Eu fui das elites ali. O mais pesado. Tirava toda semana, Não é mesmo? colocava as mochilas lá de 30 quilos, ficava andando. É mesmo? É. Mas Né? hoje o BTS, eles foram prestar exército também. Sim. E no meu entendimento, eu acho muito curioso o governo da Coreia ter decidido fazer isso, porque o BTS, eles são artistas globais, né? Que eles atraem muito pro público pro turismo. Eles atraem público pro turismo da Coreia do Sul. Então até o governo da Coreia do Sul incentiva muito artistas de K-pop e tudo mais. E por que o governo decidiu levar eles pro exército, prestar o exército, sendo que eles atraem tanto dinheiro com o turismo? Que decisão foi essa? Por mais que seja obrigatório, devia ter uma certa licença, né, para artistas. 예외가 있어야 되지 않았나. 사실 그거에 대해서 되게 다른 의견들이 많은데. Sobre esse assunto tem muitas pessoas que têm pensamentos divergentes, né? Opiniões divergentes. 근데 저는 안 보내는 게 더 좋았을 거라고 개인적으로 생각해요. Ela pensa assim, pessoalmente, que não era pro BTS ter ido pro exército. 한국 국민이면은 무조건 다 해야 되는 법이 있거든요. Porque na lei coreana existem algumas leis que todo mundo precisa cumprir. 이제 그 중에 하나가 병력의 의무인데. E uma dessas é o militar. 근데 그게 예외가 있어요. 뭐 올림픽에서 수상을 한다든지. Mas tem algumas pessoas que podem ser exceções, né? Como por exemplo, se você ganhar uma medalha nas Olimpíadas, você não precisa ir pro exército. 근데 대중음악에서 아직 그게 정해진 법이 없어. Mas na música popular, vamos dizer assim, não tem isso. Você pode, por exemplo, o BTS, eles conquistaram tudo que eles podiam, mas aquilo não servia como uma regra para eles serem como se fosse tipo, excluídos de não poderem ir. Isentos, né? Isentos, né? Exatamente. 그래서 BTS 군대 가기 전에도 그런 새로운 법을 만들어야 된다라는 의견이 굉장히 많았었는데 이제 그게 너무 논란이 되다 보니까 BTS가 먼저 그냥 다녀오겠다라고 해버린 거죠. Aí até quando o BTS estava falando de ir, não ir, o governo estava falando assim, bom, a gente vai ter que criar uma regra também, porque às vezes tem até, aí porque tem até alguns concursos de piano, que se ele conseguir conquistar tal tipo de concurso, essa pessoa também não vai pro exército. Então, eles estavam assim, por que pra música clássica tem, pra música popular não tem? Sim. Aí, nessa época do BTS, os deputados, os políticos estavam discutindo sobre uma lei para poder isentar esses artistas também da música popular. Só que o BTS falou assim, não, a gente não quer causar, a gente quer ir logo e já resolver isso aí de uma vez para eles também. Então, eu também, assim, agora eu pessoalmente, eu penso a mesma coisa. Apesar de eu ter ido para o exército também, eu acho que é um ponto na qual não devia ter essa divergência de música clássica, música popular, sabe? Acho que, lógico que aí vai ter que criar alguns parâmetros para saber qual
qual premiação vale mais do que a outra. Mas, como você realmente falou, pô, os caras estão trazendo... Os caras, na época que eles estavam ali muito ativos, os caras pegavam uma porcentagem do PIB da Coreia, entendeu? Caramba, cara, era muito... O faturamento coisa, que eles né? tinham era impressionante. É muita coisa. Nossa, né? muito. É muito lucro, muito faturamento. E pra música, então é cultura, né? Então é cultura, então é muito doido. Quando eu vi a decisão que a Coreia do Sul tinha convocado o BTS para servir o exército, no meu pensamento eu imaginei que foi quase uma questão de símbolo que o governo queria passar. Olha, se eu convido mesmo esses famosos internacionais para prestar, é porque a gente leva o exército muito a sério. Teve essa relação de servir quase como um bode expiatório, assim, olha, eu vou mostrar através do BTS que a gente leva o exército muito a sério. Ou não teve nada disso, na verdade foi a lei da Coreia mesmo. 법이 그래서가 더 큰 것 같아요. 왜냐면 사실 Eu acho que foi mais uma questão de lei mesmo. 왜냐면 사실 병력이 굉장히 예민한 문제여가지고 한국인들한테는. Porque na Coreia e para a cultura coreana, essa questão militar é um ponto muito sensível. 그래서 한 10명 중에 9명은 정말 안 갈 수 있으면 모두가 안 가려고 할 거거든요. Porque de todas as pessoas, todos os homens, né, que precisam servir o exército, de 10, 9 querem dar um jeito de não poder ir, entendeu? 근데 이제 몇몇 연예인들이 어떤 브로커를 사거나 뭐 진짜 약간 건강에 일부러 이상을 만들어서 좀 빠지거나 예를 들면 이빨을 막 다 뺀다든지. Porque teve uma época que alguns artistas estavam se esforçando para não ir, por exemplo, arrancava dente, criava alguma doença, sei lá, machucava o joelho de propósito para não servir o exército, entendeu? Então, é mais por causa de uma questão de lei mesmo. Lógico que o BTS agora tá criando um movimento diferente de pensar sobre esse assunto de, pô, o que realmente ajuda mais o país, né? Mas, como ela falou, essa questão foi mais de lei, porque... Mas, lógico que tem um pouco da questão da imagem também, de falar, pô, tem que ser exemplo. Então a gente vai, todo mundo vai ir, ponto final, entendeu? 그래서 아마 BTS가 안 가려면 안 갈 수 있었겠지만 Se o BTS também não quisesse ter, eu acho que eles conseguiriam arranjar um jeito, sabe? 근데 만약에 정말 안 갔더라면 한국에서 활동하기가 조금 어려워지지 않았을까? E provavelmente se eles não fossem também, tipo, por exemplo, eles arranjam algum jeito de não ir, provavelmente na Coreia eles não iam conseguir atuar assim, de uma forma muito tranquila. Ia ter muitas limitações. Isso. O governo ia ficar meio de olho, só se não foi. E os próprios coreanos também reclamar muito. Falam assim, por que vocês não foram? Qual que é a desculpa que vocês estão dando? Tem essa relação, eles levam muito mais a sério. Porque aqui no Brasil, se alguém não faz exército, por exemplo, eu inventei uns migués, né? Tipo, pra fazer o alistamento, eu inventei um migué. Eu falei assim, o meu pé, eu não tenho pé direito. E daí a galera nem checou, aqui no Brasil nem checaram. Só me dispensaram. Falaram assim, o cara não tem pé, então não vou falar pra ele vir. E no Brasil tem essa defasação, ninguém liga nada, ninguém liga muito pra se vai ou não no exército. Na Coreia é mais sério, então, pelo que eu tô vendo. O próprio povo se indigna quando alguém não consegue, né? Quando alguém mente, né? 아무래도 우리나라는 지금 사실 휴전 국가니까 그 병역 문제에 대해서 굉장히 좀 예민한 것 같아요. É porque, querendo ou não, a Coreia agora... As pessoas confundem, né? Como vocês veem a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, o pessoal acha que os dois são dois países separados, diferentes. Só que, na verdade, os dois estão em guerra, né? Eles estão só com tratado de... Coreia do Norte. Eles estão só tratado de não agressão. Então, na verdade, eles estão em guerra. Por isso que essa questão de... Desculpa. De ir pro exército é uma coisa muito sensível. Entende? Até quando essa questão do BTS é a mesma coisa.